pegar esse gancho. Eu já tinha formulado aqui uma outra pergunta também, mas eu achei esse gancho bem interessante, Rodrigo. Porque me ocorre se isso passa pelo fato de que, principalmente na competição, entre aspas, de mercado ali, né, com as igrejas evangélicas, as denominações evangélicas, me parece que o Juliano Speyer sempre fala isso, que por dentro das igrejas evangélicas, as mulheres elas têm uma posição muito mais empoderada pela própria instituição religiosa, no sentido de reconhecer a sua chefia de lar, a sua chefia da família, a sua autonomia de uma forma muito mais tranquila do que a Igreja Católica, né? Mas, bom, aí eu emendo a minha segunda pergunta depois, porque eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Claro, a Igreja Católica a gente sabe, né? Tem muito mais restrição a papéis hierárquicos, né? Para mulheres, as mulheres têm muito mais proibições, mas tinham um papel na comunidade muito relevante. Isso na comunidade também tem se esvaído, você acha? Excelente, Flávia. Quero apontar duas coisas aqui. A primeira essas instituições mediadoras que eram ocupadas por essas religiosas, as escolas e os hospitais, elas foram se secularizando. Começou a aparecer um mercado de escolas particulares que não depende só da rede católica, um mercado de hospitais que não depende só das Santa Casas. E mais do que isso, esses hospitais e escolas foram se profissionalizando e essas mulheres foram perdendo seus espaços ali. Os espaços que elas ocupavam, os espaços de mediação, que não era nem de sacerdote, nem de leigo, mas um espaço fundamental para construir essa ponte, foram desaparecendo. Então, a possibilidade delas de entrar na hierarquia católica fechada, não sobrou espaço nenhum para essas mulheres atuarem. Isso falando do ponto de vista daquela que quer virar religiosa. A segunda coisa que eu quero dizer aproveitando essa conversa para comparar aqui 3 religiões. Então, o catolicismo eu mencionei agora, mas vamos pensar no universo evangélico e no universo afro. Quando nos anos 80 a gente começa a olhar o processo de conversão e o crescimento do número de evangélicos no Brasil, a gente nota uma coisa: eram as mulheres que se convertiam. E, além de deixarem de ser católicas e se tornarem evangélicas, tinha um outro grupo que era o grande grupo doador para o mundo evangélico, os afro-religiosos. As mulheres, então, deixavam de ser mães de santo e se convertiam em pastoras, em obreiras, em figuras-chave dentro das igrejas pentecostais. O que explica isso? Que, ao se converterem, elas podiam manter o capital simbólico, político e de força que elas tinham no candomblé, nas religiões afro, para o campo evangélico. Porque, tudo bem, no campo evangélico, o discurso era: a pombagira é o demônio. Mas a mulher que tinha tido contato com a pombagira como mãe de santo continuava poderosa, porque ela foi muito próxima do demônio e ela tem um testemunho para dar. Então, a possibilidade de você incorporar o diferente mantendo o poder dele, e não como uma igreja católica que diria: o demônio não estava lá, a pombagira é uma ficção, isso não é verdade. Quer dizer, a mulher, do ponto de vista racional, fazendo uma sociologia bem racionalista, por que ela se converteria? Ela perde todo o poder, ela perde tudo, e ela ainda entra no mundo católico dizendo: tudo que eu acreditei, na verdade, vivi, foi simplesmente um delírio, né? Foi assim que as mulheres dos terreiros foram entrando pouco a pouco no universo evangélico, mantendo capital político, mantendo capital simbólico e com muita força e prestígio dentro dessas comunidades. Se elas virassem católicas, o prestígio ficava da porta para fora. Perfeito. Muito interessante essa análise. E aí, desculpa, Gabriel, Pedro, só queria emendar mais uma aqui, porque conforme a gente foi conversando sobre essa ligação, né, da Igreja Católica, das religiões com política, eu revisitei um pouco o meu passado, a minha história pessoal, e o Pedro mencionou ali a teologia da libertação e tal, e eu aprendi a ser de esquerda num colégio católico, além da minha família ter essa história também, né?
De militância e tudo mais. E eu digo isso por quê? Porque eu estudei num colégio de freiras da Zona Leste de São Paulo, cujas irmãs me apresentaram para a Luísa Erundina, em 1988. Levaram a Luísa Erundina, que era muito próxima, politicamente do catolicismo, né? Me apresentaram. Ela fez um comício para as crianças da escola onde eu estudava e eu já tinha essa abertura em casa. Então, e é uma coisa que na América Latina, principalmente, ficou muito forte esse período, no Brasil em particular, né? Mas esse período da Igreja Católica de ligação com movimentos populares de esquerda ou no mínimo de resistência a ditaduras, né? O Papa Francisco, ele depois até fui estudar, o Pedro fez essa colocação na reunião de pauta de manhã e eu falei, olha, eu não vou precisar estudar porque eu não conheço tanto a história dele durante a ditadura militar argentina, né? Então, o Papa Francisco, embora não tenha sido uma figura de luta contra a ditadura, ele, ao contrário, né, ele foi acusado por alguns movimentos da esquerda argentina de ter, depois até teve que se defender, né, ao longo da vida, de ter denunciado padres com trabalhos sociais e tal, coisa que ele negou. Enfim, mas ele teve uma relação não tão clara, né, de resistência, de luta contra a ditadura, mas ele sempre teve muita ligação com os movimentos populares argentinos, né? Aliás, se vocês me permitem, só uma coisa assim bem rapidinha, leiam, gente, Meio, você que não é assinante premium do Meio, a gente deu uma entrevista com Loris Lanata, quem fez foi a Silvia Colombo, sobre a relação do Papa Francisco com os movimentos populares, com os líderes populistas da América Latina. Seja um assinante premium, ajude a financiar o jornalismo do Meio, você vai receber sempre conteúdo de primeira, incluindo coisas desse tipo, assim, uma entrevista super rica, super bem embasada sobre como era a relação do Papa Francisco com os líderes populistas da América Latina. Eu me estendi, mas a minha pergunta para você, Rodrigo, é essa. Você apontou como não tem tantos estudos recentes, apesar dos 2000 anos de história da igreja, né? Não tem estudos recentes sobre o estado político do conservadorismo, do reacionarismo dentro da Igreja Católica, mas sobre a teologia da libertação eu imagino que tenha, né, bastante. E eu queria te perguntar, primeiro, onde está se esse movimento ainda persiste, se sobrou só o Padre Júlio Lancelotti, estou brincando, claro, né? Mas e por que não há um similar, pelo menos não com tanta força, nas igrejas evangélicas? Por que um movimento popular à esquerda não floresce nas igrejas evangélicas, na tua opinião? Se eu puder emendar, Flávia, antes do Rodrigo responder, as pessoas perderam isso de memória, mas o PT é um partido católico, profundamente católico, né? E você está ligando a Erundina... O presidente Lula, particularmente. Não, claro, mas o presidente Lula... A Erundina também é católica. A deputada Erundina foi freira, né? Se não me engano. Quer dizer, o PT não nasce apenas no ABC e não nasce apenas na USP. A terceira perna, depois da FEFELESH e dos sindicatos de operários do ABC, a terceira perna são as comunidades eclesiais de base, né? Quer dizer, essa observação que a Flávia está fazendo, eu acho que é particularmente importante, porque a teologia da libertação tem impacto político profundo no Brasil até hoje na figura do presidente Lula, na figura do único partido que nós temos, eu e o Gabriel talvez lamentemos isso, mas o único partido que a gente tem que é um partido de verdade, com estrutura dentro da sociedade, e eu lamento, pelo amor de Deus, não é que o PT exista, é que não haja outros. Mas o único partido que tem de fato uma estrutura na sociedade é um partido que nasce das comunidades eclesiais de base, que nasce da teologia da libertação, e isso faz parte íntima dos processos internos do PT. Agora, continuando o que a Flávia está dizendo, é tudo velhinho de 80 anos, né? Não, desculpa, Gabriel. Não, eu só ri do Pedro, que fica me fazendo rir, mas eu concordo plenamente com ele. Vai lá, professor.
Não, eu queria chamar a atenção para um dado ainda talvez mais contundente do que todos esses, o MST surge da Comissão Pastoral da Terra. Quer dizer, o maior movimento social de luta pela reforma agrária do planeta, o MST, que carrega todo o emblema que carrega no Brasil, surge de uma pastoral da Igreja Católica. E aí eu vou aproveitar o fio que a Flávia me deu da história para fazer um pequeno percurso, e vai ser breve, eu prometo. A história dos direitos humanos na Igreja no Brasil começa com a Igreja Católica. A Igreja Católica foi aquela que pautou a luta pelos direitos civis e políticos durante a ditadura militar e conseguiu transformar essa luta em uma luta que não terminava na censura nacional, que ia para fora, porque era ela que tinha capilaridade local e capacidade de colocar para fora a partir das suas redes internacionais. O que acontece nos anos 90 que muda esse tabuleiro? No guarda-chuva dos direitos humanos entram direitos sexuais e reprodutivos. Então, a Igreja Católica, que era a ponta de lança do debate sobre direitos humanos, se reposiciona no tabuleiro na medida em que o próprio guarda-chuva dos direitos humanos transforma o que isso significa. Então, na medida em que a Conferência de Cairo acontece em 94, na medida em que direitos sexuais e reprodutivos entram na pauta dos direitos humanos, a Igreja Católica precisa dar um passo atrás. Tem uma palavra-chave que é mágica para a gente pensar isso, que é vida. A Igreja Católica é aquela que pode dizer: a gente sempre lutou pela vida. E aí ela joga com ambiguidade. A gente estava lutando pela vida dos presos políticos e a gente continua agora lutando pela vida do feto. Aí são os pró-vida, né? Então tem um jogo semântico muito interessante, muito poderoso nessa história toda. Para só dar um passo para o lado e pensar onde está a teologia da libertação hoje, cadê a teologia da libertação na sua versão evangélica? Bom, eu tenho muitos amigos na esquerda católica e que não me perdoariam se eu dissesse coisa diferente de que a esquerda católica, aguerrida, que, claro, tem muito menos espaço do que já teve, tem que lidar com uma configuração política bastante diferente da anterior, mas eles continuam lá, eles continuam lutando, continuam fiéis aos seus próprios ideais, com muito menos força política, é verdade, e contando com outros aliados que já não são mais aqueles do passado. Esses outros aliados, inclusive, podem ser aliados evangélicos. E aí eu acho que a gente pode pensar em todo o campo do mundo evangélico progressista. Mas esse campo do mundo evangélico progressista não vai estar no Twitter do pastor Silas Malafaia. E aí, o que a gente está chamando de evangélico e onde que a gente está procurando isso? Eles não vão estar nesses grandes pastores histriônicos. Eles vão estar nas pequenas igrejas, nos movimentos que vão pensar teologia negra, nos movimentos que vão pensar teologias inclusivas para a população LGBTQIA+, no seio das igrejas evangélicas, mas são pequenas igrejas, né? Com algumas figuras de peso, de relevância, mas são pequenas igrejas. Só que, com isso, Flávio, eu estou chamando a atenção para o fato de que, da mesma maneira que a gente pode reconhecer uma espécie de aliança conservadora cristã que junta católicos e evangélicos no Senado, no Congresso Nacional, em algumas pautas dessa agenda conservadora, a gente também pode reconhecer uma aliança entre católicos e evangélicos progressistas à esquerda, que lutam por uma democracia liberal, em certo sentido, acontecendo no Brasil. A gente tem que equalizar as forças, é claro, mas tem coisas acontecendo. Talvez elas não sejam tão visíveis assim, por isso mesmo a gente tem que falar sobre elas. Agora, é curioso como a questão dos direitos reprodutivos, e me parece muito focado nas mulheres, pelo que você traçou, né? Porque é uma discussão, embora o movimento LGBTQIA+, já fosse bastante forte, já tivesse as suas pautas muito bem delineadas e as suas lutas sendo travadas, me parece um momento que você narra ali, quando a discussão passa pelo aborto centralmente, né? E mesmo um pouco antes ali, pelo divórcio, por exemplo, né? Que é uma coisa muito mais tabu dentro da Igreja Católica do que por exemplo, no universo evangélico, me parece. Então, é curioso como isso é um divisor, né? Nessa questão do reacionarismo dentro da Igreja Católica. É a história. Não, perfeito, Flávia.
Eu diria, fazendo assim, né, emulando um pouco o que esses sacerdotes diriam, acompanhando essa mudança, essa transformação ali nos anos 90 do perfil dos direitos humanos, é que o problema para eles são as mulheres. Esses são os problemas. A grande ONG que vira uma pedra no calçado dos católicos são as católicas pelo direito de decidir. São essas mulheres que vão afirmar a sua possibilidade de luta e de defesa pelos seus próprios direitos com relação à saúde e reprodução e se afirmar católica. E quero dizer uma outra coisa, que como que aqui no Brasil, aí no Brasil, a ideologia de gênero, todo esse debate, ficou muito associado aos evangélicos. Mas essa história começou nos corredores do Vaticano. É que aí os católicos nem precisaram fazer nada. Mas isso é uma pauta vaticanista, para dentro da América Latina. E os evangélicos fizeram um trabalho sujo, né? Esses evangélicos histriônicos. Mas isso é pauta católica mesmo, né? Quer dizer, tem poucas coisas mais católicas do que uma produção de debate como ideologia de gênero como essa.